O governo Lula vai gastar 197,7 milhões em contrato de comunicação. Empresas escolhidas em licitação devem utilizar inteligência artificial para monitorar a emoção e o sentimento dos brasileiros nas redes sociais. Como é que é? E a segunda é: Lula quer gastar à vontade e acha que gasto é investimento, afirma Estadão. O jornal lembra que petista prega a manutenção de déficits primários para garantir as despesas do governo. Então, essa primeira pauta, nós estamos falando das despesas e dos investimentos do nosso querido presidente Nine. E essa primeira me chamou bastante atenção, né? Eles querem medir o sentimento e a emoção das pessoas. Me lembra muito um livro que eu li uma vez. Rafa, te lembra alguma coisa isso, cara? Eu até separei aqui 2 estudos aqui falando sobre isso. Mas não é o Admirável Mundo Novo, nem o 1984, ou Minority Report também não, né? São vários outros. Olha, se você for ler a reportagem, você vai ver que eles vão querer manipular as emoções, eles vão querer manipular o comportamento, a aceitação do público. Olha, isso aí é muito perigoso. Eu já mencionei isso várias vezes, inclusive eu mencionei esse perigo no meu livro. O que acontece? As redes sociais, eu até estava gravando uma aula para o meu curso hoje sobre isso. O que a gente percebe é que quando veio o iluminismo, e consequentemente a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a França e a Inglaterra perderam o domínio sobre a Índia e sobre o Canadá, percebeu-se uma explosão de doenças mentais na Europa, naquela época, no século XVIII, entre o século XVIII e o século XIX. Daí houve o surgimento desse campo psiquiátrico e depois psicológico, que começou a tratar pessoas doentes. Informações do passado, se a gente for ver o início das doenças mentais, ela combina muito com a possessão demoníaca. Existe até um estudo do Konstantin Osterich, que é um russo, que ele fez um estudo sobre isso. Tem os registros do padre Joseph Johann Gassner, que ele foi combatido pelo fato de ele estar fazendo exorcismo, e isso é muito bem documentado. Então, por que eu estou falando isso? Porque o mesmo que aconteceu no passado, quando o mundo vivia uma tensão muito grande, vive-se hoje uma tensão de guerra na Ucrânia, transfobia, mudanças climáticas, narcotráfico no Brasil, censura. As pessoas, elas estão vivendo um estresse muito grande, consequentemente vai gerar um trauma. E como é que eu soluciono esse trauma? Através das redes sociais, através da manipulação do comportamento. Essas coisas que estão acontecendo não são por acaso. A gente está cansado de saber, eu já vi a Karina mencionando aqui várias vezes sobre o globalismo. O globalismo, eles querem destruir tudo referente à fundamentação que o ser humano vive, por exemplo, família, religião, para impor as suas ideias. E de onde vêm essas ideias dele? Lembra quando o Aldous Huxley escreveu O Admirável Mundo Novo? O Aldous Huxley é neto do Thomas Huxley, aquele que propagou a teoria da evolução e desqualificou contundentemente, através de ataques pessoais aos reverendos lá na Inglaterra naquela época, ele desconsiderou tudo que o sobrenatural, tudo que o estabelecimento da ciência deles não puder explicar. Então, superstição, mentira, ilusão, todas essas coisas que a gente conhece sobre religião, que está muito bem documentado, não só na Bíblia, mas como Santo Agostinho registrou sobre isso, São Tomás de Aquino registrou sobre isso. E eles querem desqualificar. O que o Lula está fazendo aí é justamente capturar todas essas pessoas que estão vivendo estresse traumáticos, de toda essa tensão que o mundo vive, o seu interesse de poder. Isso é muito mais profundo, eu posso levar horas explicando sobre isso, mas isso é muito profundo. Se você ler a reportagem, ele vai investir muito, mas muito dinheiro para pegar... Bom, tem outra informação rapidinho, só para me alongar. Nos últimos 70 anos, vocês ouviram falar muito sobre seitas, né? Sabe? As seitas são os balões de ensaios dessas experiências, por exemplo, dos globalistas,
dessas sociedades secretas que impactam a sociedade e você não percebe. Esses balões de ensaio, você viu muita gente, sabe, vão me crucificar, sabe? Os Hare Krishnas, sabe a seita do Charles Manson, aquele assassino lá em série? Tem aquela seita davidiana, que ele era até adventista, né? Ele se isolou numa fazenda e depois ele matou um monte de gente lá, queimado, essas coisas. E isso são balões de ensaios que, não sei, um laboratório, eu estou falando assim, tem informação sobre isso, laboratórios colocam dentro dessas seitas. Só que eles perceberam, eles tiraram proveito disso e agora essas experiências feitas em seitas, agora são feitas na sociedade. Agora troca seitas por movimentos em prol das mudanças climáticas, movimento trans. Só trocou o nome, mas no final é a mesma coisa. Vai conversar com uma pessoa aí que se diz não binária, LGBTQ, essas coisas. A pessoa, ó, não regula bem da cabeça. Agora, pega essas ideologias aí que o Lula quer manipular e coloca na cabeça dessa galera. A gente vai ter simplesmente soldados em prol do projeto de poder e revolução deles, né? Não sei se ficou claro. Legal. Obrigado, Rafa. Eu passo o comentário para o Rodrigo Cardoso. São duas pautas, né, Paulo? A questão do... É uma pauta e uma subpauta, né? A pauta é subpauta, né? É porque, bom, tem tudo a ver com gasto, né? Agora, essa coisa de... Foi um recorde, né? Eu estou lendo aqui que é a maior licitação da história da Esplanada dos Ministérios, né? Para o setor de comunicação. Então, assim, o cara está batendo recorde atrás de recorde. É um Guinness Book atrás do outro, né? Acho que vai ter que ter um Guinness Book só do Brasil, porque eu nunca vi bater tanto recorde, cara. Toda semana, né? O preço do óleo bate o recorde, o preço da banana bate o recorde, da cebola bate o recorde, do gasto não sei do que bate o recorde, da arrecadação de imposto todo mês. É o mês que mais arrecada imposto. Afinal de contas, o dinheiro também já não vale grande coisa, né? Então, cada vez vai arrecadar mais e vai valer menos. A coisa tá assim, né? Agora você veja, né, quase 200 milhões aí para licitação de comunicação. Cara, meu Deus do céu, a gente está trabalhando, pagando imposto para esses caras, para eles fazerem propagandas de si mesmo. Né? Quer dizer, não é propaganda, assim, não é informação para o povo dos seus direitos, do que ele pode fazer, enfim... dar publicidade ao que deve ser dado, não, nada disso, é para fazer propaganda mesmo, assim, na cara dura, o papelzinho tá assinado aqui, ó, você trouxa, otário, você vai pagar esse valor aqui, você vai pagar toda a propaganda desses caras, e digo mais, né, então, são mais de 70 milhões aí, né, em contratos de inteligência artificial, que, né, falando em balão de ensaio, né, nós sempre fomos um balão de ensaio aqui dos movimentos da mídia, né, e agora se intensifica cada vez mais, né, para mim é surpresa zero, né, as inteligências artificiais já estão aí, né, monitorando tudo que a gente fala, né, os algoritmos são isso, nada mais são do que, né, uma grande parte, uma boa parte do que a gente chama de inteligência artificial. Então tudo que você fala, tudo que você expressa ali, as coisas que você vê, as suas frustrações, as suas buscas, né, é bizarro, né, o nível de informação que você deixa, o rastro de informação que a gente deixa na internet, cara, isso é uma coisa assim, é assustador, né, se você rastreia aí o seu histórico de busca dos últimos 10 anos da sua vida, o Google sabe o mês que eu estava doente, o dia que eu estava doente, porque foi o dia que eu pesquisei, né, o nome do antibiótico, né, então assim, os caras têm informação sobre tudo, eles sabem quando você está vulnerável, o que você pensa, então assim, ó, é realmente um grande laboratório de ensaio para tentar ali mexer nos nossos sentimentos, porque no fim das contas, as pessoas não fazem suas escolhas racionalmente. A maioria das pessoas está no nível do sentimento, né? É o sistema límbico ali. Então, ela identifica aquilo, ela se identifica com aquilo, ela olha aquilo, acha aquilo bom, aquilo evoca uma emoção, né? E eles vão trabalhar cada vez mais com essas ferramentas, né? Então, essa é a nova realidade. Essa é a nova realidade do mundo. Claro, né, a bizarrice é que a gente tem uma quadrilha aí no poder, né, isso é muito perigoso, né, afinal de contas, mas de qualquer forma é uma tecnologia que veio para ficar, né, a gente tem que estar, digamos, armado em relação a isso, tem que estar consciente do que a gente está fazendo, né? Preparados, as coisas que aparecem para a gente não aparecem por acaso, né? Os patrocínios, as propagandas, as coisas, enfim, né? As ideias ali, as notícias que transcorrem ali na sua frente, ali quando você está na telinha, não é nada por acaso, tudo isso é muito bem feito, muito bem documentado, e essa coisa da propaganda, enfim,
É claro que o governo Lula é um governo totalmente envelhecido, eles não oferecem, a esquerda não oferece mais nada de novo, né? São os velhos cacuetes de sempre, os velhos dogmas, né? Tanto que eu leio muito a crítica entre os próprios intelectuais da esquerda, e eles falam assim, pô, nos nossos eventos a gente não consegue mais botar ninguém na rua, não tem mais juventude, né? Só o pessoal mais, sabe? Então, eles estão sentindo isso, que eles estão perdendo a população, né? De fato, né? Saiu uma pesquisa recente agora, acho que todos nós vimos aqui, foi comentado aqui no programa e tudo, né? Em relação ao espectro político em que as pessoas se orientam no Brasil, né? A maioria ali se identifica mais ou menos com a centro-direita, direita, né? Que de fato o Brasil sempre foi um povo conservador, né? E aliás, parece curioso, algumas pessoas acham curioso falar isso, mas uma grande parte do eleitorado petista, para não dizer mais de 50%, é conservador. Né? Uma grande parte do eleitorado petista não quer saber de aborto, são pessoas que trabalham, são pessoas que tentam viver sua vida honestamente, frequentam a igreja, querem até uma arma para defender sua família. Né? Só que eles são pegos muito nessa questão aí do sentimento, né? Eles não olham racionalmente. E é nisso, claro, que a inteligência artificial, né, tem cada vez um papel maior aí para identificar, né, essas vulnerabilidades, essas fraquezas. Então, assim, não existe outra solução, não existe milagre, né? Nós precisamos nos fortalecer. É sempre a mesma história, né? O diagnóstico é sempre o mesmo, né? Precisamos ficar mais inteligentes, precisamos fortalecer nossas famílias, nossos vínculos. A causa de tudo, essa vulnerabilidade toda que a gente vê a sociedade tendo, tudo tem o mesmo fundo, né? Desestruturação familiar, cada vez as pessoas tendem a ter menos laços, né, de amizades. Isso é uma coisa que vem diminuindo, né? Estudos comprovam isso assim fartamente. As famílias estão menos numerosas, as famílias não estão, sabe? Aliás, a gente não precisa mais de família para nada, né? Por que eu vou precisar de irmãos, primos? Se qualquer coisa eu ligo para algum departamento do Estado para resolver meu problema, né? Porque o Estado resolve tudo, né? Eu brigo em casa com a esposa, quem vai resolver é um juiz, é um delegado, né? Nunca é o. Né? Sabe? Então não existe mais aquela coisa da comunidade, né? Isso é muito, muito, muito perigoso. E junto com isso, junto com esses contratos absurdos milionários, né? Já que é para falar de política rasteira aí da ordem do dia, você vê que junto com isso já tem, né? O Congresso já está querendo regulamentar o uso da inteligência artificial. E tem todos os argumentos para isso. Afinal de contas, né? Nem eu, nem o Rafa, nem o Paulo, nem você que está nos assistindo, ninguém quer ver uma inteligência artificial fazendo um clone seu com seu rosto, dizendo barbaridades na internet que pode te render um processo. Né? Tu imagina, Paulo, daqui a pouco algum maluco aí pega a tua cara, teu rosto, tua voz e fica, cara, perfeito. Né? A gente já viu isso cada vez mais. Você falando um monte de barbaridades e tá lá tua cara, assim, no dia seguinte na televisão, no Brasil inteiro, na internet, assim, o Paulo é, sei lá, pedófilo. O Paulo matou uma senhora e estuprou e não sei. E, cara, além de que tem outro lado. E tem o outro lado também, né? O lado de quem vai se utilizar disso para dizer que não era ele na determinada imagem, né? Claro, e aquela coisa, né? Até provar que birimbau não é gaita, meu amigo, muita coisa já aconteceu aí nesse caminho. Então, assim, de fato, existem excelentes razões para a gente pensar em protocolos, em regulamentação, né, seja do que for, né, a tecnologia está aí, a gente precisa usar para o nosso benefício. Agora é o seguinte, quem são os nossos representantes que vão estar lá com a caneta na mão, com o poder decisório para regulamentar isso? Será que eles estão preocupados exatamente com os crimes ou eles estão preocupados com as pessoas que falam a verdade, né, ou que expressam sua opinião? Né, o que vocês acham? Né? Então, veja o perigo do negócio, né? Veja o terreno aí arenoso que a gente está e que a gente só vai conseguir sair dessa, repito, né, fazendo a nossa parte aqui, onde a gente está, né? Meu local aqui, eu tenho a minha cidade, eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos, é aqui, minha área de atuação é essa. Não adianta querer mudar o mundo e esperar que o Elon Musk vai resolver o problema. Mas em 2026 o Bolsonaro volta e resolve. Não volta, gente, não volta. E se voltar, não resolve, gente. O cara apanhou feito cachorro, tá aí agora, né, tendo que andar com o rabo entre as pernas, moderar nas palavras, porque senão o ex-presidente vai para a cadeia porque, sei lá, visitou uma embaixada, né, porque tinha um cartão de vacina que alguém em algum lugar do Brasil adulterou num sistema e a culpa é dele, e por isso botaram os amigos dele na cadeia, umas coisas absurdas que estão acontecendo, né? Então, assim, nós temos nossa responsabilidade, né? E para encerrar, né, a questão do Lula quer gastar à vontade, porque ele fala de investimento, né? Educação não é gasto, é investimento, né? Claro que educação é investimento, mas é um investimento desde que você se aprimore com aquilo, né? Porque se você tem um filho, você gasta lá, bota dinheiro para ele, sei lá, fazer uma universidade, para estudar, e o guri passa o dia todo fumando maconha, não vai à aula, é um gasto. Seria um investimento se ele aprendesse alguma coisa, pegasse diploma, construísse algo, aí é um investimento. Então você olha nos últimos 30, 40, 50 anos no Brasil, né, será que a gente teve investimento em educação ou gasto? Basta olhar os resultados, não vou nem dar minha opinião, basta você pesquisa aí, olha os resultados da educação no Brasil. Veja se as pessoas no Brasil sabem interpretar um texto, sabem eleger um parlamentar decente. Né? Será?
E isso se aplica a tudo, né? É investimento em infraestrutura, nisso e naquilo. Pô, ando nas ruas aqui da minha cidade, aqui do meu bairro, aqui é tudo esburacado, né? Um absurdo. A calçada aqui é uma vergonha, né? É investimento ou é gasto? Então é a velha lorota, né, de político, né? É aquela velha linguagem, né, que o Lula usa há 40, 50 anos, a mesma linguagem, sempre os mesmos cacuetes, né, que tudo é investimento, a culpa de tudo que está acontecendo de ruim é do mercado. É sempre aquela historinha que já não representa mais as pessoas, né? Então eles de fato precisam aí de um boom de inteligência artificial, né? Porque a burrice natural deles aí já é amplamente conhecida por todos. Deixa eu só complementar, Paulo, não sei se eu... olha só, o Rodrigo ele falou algo que eu também até esqueci de falar sobre essa redefinição do que é amor, do que é liberdade, do que é democracia, né? Eu tenho uma raiva dessa palavra democracia hoje em dia, dessa gente ficar falando. Então, porque através da inteligência artificial, que não existe nada de inteligência nisso, são simplesmente pessoas que estão programando isso, eles vão programar a sociedade para pensar como eles querem, né? O Lula, o governo do amor que rouba, que faz o Holodomor do Nordeste, né? Porque negar água para o Nordeste é uma forma de Holodomor, aquilo é igualzinho como o que Stalin fez lá com a Ucrânia, é diferente que ao invés de comida é água, né? E consequentemente falta comida, né? Então, a inteligência artificial, eu vejo, a gente até viu lá no grupo a senhora da Polícia Federal, que o povo postou lá, que é a novela do Teixeira lá. Ó, aquilo ali é muito engraçado. Gengivão, essa anta gengivuda. Desculpa, pois eu estava preparado para mostrar aqui, porque a gente estava falando sobre inteligência artificial e eu estava no ponto que eu queria mostrar para vocês. Né? Pode falar e depois eu mostro. Aqui. A anta gengivuda. Cara, então, mas isso é muito perigoso, velho, porque como o Rodrigo falou, imagina isso, assim, ele pegando seu rosto, fazendo toda eles criam uma campanha de difamação para você. Aí entra lá aquela loura lá, ela assim parece a Peppa Pig. Aquela loura lá da Globo News, aí entra lá a Basília, lá, aí entra não sei quem fazendo propaganda. Bom, o Paulo, ele é um transfóbico, racista, essas coisas, tal, tal. Agora, para você provar que isso não é verdade. Agora, eu estava até conversando com outro grupo que eu tenho, assim, isso um amigo colocou, em 20 anos isso vai acontecer. Cara, eu dou 5 anos para isso estar bem pesado, literalmente.